Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, meu nome é Roberto. Tenho 41 anos. Moro numa cidade do interior que não importa mais o nome. E trabalho como técnico em eletrônica. Sempre fui um homem simples. Quero contar uma história. Uma que me consome por dentro e que, em breve, vai acabar com o que sobrou de mim. Eu tinha um irmão mais velho, o Rogério. Éramos muito unidos desde criança. Ele era meu porto seguro, mas tinha um temperamento bem explosivo. Qualquer coisinha fora do lugar, uma palavra errada, e ele se irritava, e assim a vida seguiu. Ele conheceu a Luana. Era linda a forma como ela olhava para ele. Com uma paciência de santa, casaram. Tiveram um filho, o Murilo, que era a luz dos olhos deles. Eles eram a família que eu não tinha. Morei um tempo com eles depois que perdi meu emprego. Eu era o tio solteirão, o irmão que precisava de um apoio. E a Luana, ela era o coração daquela casa. Sempre me tratou com uma doçura, que hoje eu vejo, era puramente familiar. Ela fazia meu prato favorito nos domingos. Lembrava do meu aniversário. Me dava conselhos quando eu estava para baixo. Mas era tudo como irmã, uma amiga. Depois de uma semana por lá consegui um emprego, mas eu ia os visitar quase todos os dias. Jantávamos juntos, eu ajudava o Murilo com a lição de casa. Consertava umas coisas que quebravam. E foi nessa convivência diária, nessa intimidade doméstica, que algo começou a virar dentro de mim. Eu não via ela como a mulher do meu irmão, mas como a mulher da casa. A pessoa que trazia paz. Ela tinha um jeito de acalmar o Rogério quando ele se irritava por bobagem. Uma mão no braço dele, um sussurro. E eu, sozinho no meu apartamento vazio, começava a fantasiar que aquela mão era na minha mão, que aquela paz era para mim. Depois de 7 anos, era como se eu tivesse construído uma vida paralela na cabeça. Eu notava coisas, o perfume dela no ar quando ela passava, o jeito que ela arrumava o cabelo quando estava cansada, a risada baixinha quando contava uma piada, coisas de marido, que não eram minhas para notar. Eu me pegava esperando que ela me olhasse daquele jeito que só olhava para o Rogério. Um olhar de admiração profunda, de entrega total. A gota d'água foi um jantar. Rogério tinha brigado no trabalho e chegou estourado. Murilo fez um pouco de barulho, e ele já foi para cima do menino, com a voz grossa. Luana se interpôs, pediu calma, e levou o menino para o quarto. Depois, ficou na cozinha, lavando a louça sozinha, e eu fui lá ajudar. Ela estava quieta, mas eu vi uma lágrima escorrer no seu rosto. Não chorava alto, era uma tristeza silenciosa. E naquele momento, um sentimento doentio tomou conta de mim. Não era pena, era posse. Eu pensei, eu nunca a faria chorar assim. Eu a trataria como uma rainha, ela deveria ser minha. Foi ali, vendo a nuca dela curvada sobre a pia, que eu me apaixonei. Ou melhor, que a minha obsessão ganhou o nome de paixão. Uma paixão egoísta, que não queria o bem dela, mas queria ela para mim. Queria roubar aquela cena, aquele cotidiano, aquela família, e comecei a alimentar esse monstro. Cada gentileza dela, eu distorcia. Cada sorriso, eu achava que era um sinal. Até o dia em que tentei tocar o rosto dela, no momento em que estávamos sozinhos. Ela deu um passo para trás, assustada, e disse, firme, Roberto, não, isso nunca. A rejeição foi como um golpe. Ela, claro, sempre me rejeitou com um misto de gentileza e firmeza que só me deixava mais amargo. E aquele golpe virou raiva. A raiva que matou tudo. Eu não conseguia ter então, ninguém mais teria. A mentira nasceu ali, na cozinha, naquele mesmo lugar onde eu havia criado toda a minha fantasia doentia. E eu a soltei no mundo, como um veneno. E o veneno não poupou ninguém. Um dia, a raiva falou mais alto. Fui até o Rogério e disse a pior mentira que um homem pode dizer a outro, que a Luana o traía. E disse com detalhes vis, que saíam da minha própria amargura. Vi o mundo desabar nos olhos dele. A confiança que ele tinha em mim, cega, fez o resto. Ele não questionou e foi para casa. Acreditei que ele iria terminar com ela, e assim eu teria minha chance. Mas a notícia que veio mais tarde pegou a todos da família de surpresa. Rogério, com sua fúria descontrolada, acabou com a Luana, e pior, na frente do Murilo, que tinha apenas 6 anos.
O que veio depois foi um pesadelo do qual nunca acordei. Rogério foi preso. Murilo, o pobrezinho, teve que ser internado. Ficou em estado de choque. E eu fiquei sozinho com o vazio e o gelo do que eu tinha feito, e um arrependimento que doía a cada pedaço do meu ser. A casa ficou em silêncio, mas era um silêncio pesado, que gritava. Comia e sentia o gosto da cinza. Dormia e acordava no mesmo segundo, com um sobressalto no peito, como se tivesse caindo de um precipício. Se passou um mês e comecei a sentir que Luana estava aparecendo para mim. Primeiro era apenas um pressentimento, e achei que tudo era o reflexo do meu remorso. Um vulto no corredor, o cheiro do seu perfume floral no ar. Do nada. Depois, ficou mais nítido. No canto do olho, ao virar uma esquina, o vestido azul que ela usava no aniversário do Murilo, no reflexo da janela do ônibus. À noite, o contorno do seu rosto contra a vidraça escura, olhando para mim. No escuro do quarto antes do dormir, uma sombra parada ao pé da cama. E sempre a mesma pergunta. Não era com a voz dela. Era pior. Era uma voz que nascia dentro do meu crânio, mas que parecia vir de fora. Sussurrada, mas clara como um grito. Por que você mentiu? Por que destruiu a minha família? Eu amava o seu irmão. Sempre amei. Enquanto você viver, você nunca mais terá paz. E a paz se foi. De verdade. Eu definhava. O remorso não era mais um sentimento. Era uma condição física. Era um tumor quente no estômago. Um peso nos ossos que me arrastava para baixo. Emagreci tanto que minhas roupas ficaram balançando no corpo. Parei de me barbear, de me cuidar. O trabalho foi por água abaixo. Já não conseguia me concentrar em nada. Via o rosto dela nas peças de circuito, nas placas-mãe. E ela ficava muda e nem sempre era a mesma. Algumas noites, eu a via sentada na poltrona da sala, chorando silenciosamente, os ombros trêmulos. O choro dela era o pior. Era uma dor muda, que ecoava com a minha. Outras vezes, era o ódio. Ela surgia de repente, diante de mim no corredor, com os olhos escuros de fúria, a boca distorcida num grito que eu não ouvia, mas sentia nas têmporas. Uma vez, acordei e ela estava ao lado da cama, desfigurada, como ela morreu. E eu gritava, mas o som não saía da minha garganta. Eu fechava os olhos e ela ainda estava lá, pintada no escuro das minhas pálpebras. Nos primeiros tempos eu dizia para mim mesmo, é o remorso, é a tua consciência, é só culpa. Tentei afogar essas visões em álcool, mas só piorava. Quando eu estava tonto, ela chegava mais perto. Senti o frio dela, senti o rancor, e ela começou a aparecer, em todo lugar como no canto do olho, no reflexo da janela e no escuro do quarto. Sempre a mesma pergunta, silenciosa e ao mesmo tempo ecoando na minha mente. Por que você mentiu? Por que destruiu a minha família? Eu amava o seu irmão. Sempre amei. Enquanto você viver, você nunca mais terá paz. E eu não tive mesmo. Foram 6 meses de um tormento que corroía minha alma. A culpa era um peso físico, um aperto no peito que não largava. Não aguentei mais. Fui até a prisão. Lá, naquele lugar frio, confessei tudo ao meu irmão. Caí de joelhos suplicando por um perdão que sabia não merecer. Gritei que só havia mentido porque estava perdido, porque queria separá-los. Ele não me bateu, não gritou, só chorou. Chorou de um jeito que nunca vi ninguém chorar. Um choro que vinha das entranhas, de um lugar destruído. E então, ele chorando muito, e em gritos disse, vai embora, Roberto. Vai. 3 dias depois, recebemos a notícia. Rogério havia encontrado sua própria saída dentro daquela cela. Tirou a própria vida. Murilo foi para os avós, os pais de Luana. Soube que parou de falar, que vive com pesadelos, que está em tratamento. Um menino que perdeu tudo por minha causa. Eu agora estava vivendo nesse pesadelo acordado, que só piorava. O remorso e a dor só aumentavam. Sem conseguir distinguir mais o real do que a minha mente apodrecida projetava, eu quebrei. Já não era um homem, era um casulo de terror e arrependimento. Achei que estava enlouquecendo de vez, e num último, desesperado de instinto de sobrevivência, decidi buscar ajuda. Não fui a um psiquiatra. Tive medo que me dissessem que era loucura real e me trancassem. Ou pior, que dissessem que era só estresse, e me dessem remédios que não fariam a dor ir embora, e as aparições também. Eu precisava de algo que lidasse com essas assombrações, porque para mim, aquilo já não era mais metáfora. Ela tinha se tornado uma presença tão real quanto a dor nos meus pulmões, quando tentava correr dela. Fui a um centro espírita, numa cidade vizinha, um lugar simples. Contei uma versão, disse que era assombrado por um espírito, que não tinha paz. O homem que me atendeu, um senhor de olhos cansados,
Me ouviu por um longo tempo em silêncio. Ele não fez nenhuma limpeza, nenhum passe na hora, só olhou para mim, com uma pena profunda e tranquila, e disse: meu filho, o que você carrega não é uma assombração comum. É uma ligação que você mesmo forjou, com ódio, com desejo impuro e com uma mentira mortal. Você deu a ela um laço, uma permissão. E o pior, você a chama há 6 meses, todos os dias, com o seu remorso. Você alimenta ela com a sua culpa. Ela não vai embora porque você é a casa dela agora. Ele disse que poderia fazer uma limpeza, uma orientação, mas que no meu caso, seria como dar um analgésico para um câncer terminal, um placebo, porque eu demorei demais, porque o veneno já tinha irrigado todas as raízes da minha vida, porque eu não buscava libertação de verdade, apenas buscava um pouco de alívio para poder continuar carregando o fardo. E o fardo, ele disse com uma suavidade que me cortou a alma, era o único resto da minha humanidade. Saí de lá mais perdido do que entrei, completamente, sem esperança, porque ele não tinha visto a Luana, mas tinha descrito exatamente o que ela era. Uma parte de mim agora. A minha punição estava internalizada. Eu não estava sendo perseguido por um fantasma. Eu era o cemitério em que ela estava enterrada viva. E ela nunca, nunca iria embora, que demorei demais. Que a sombra que eu mesmo criei agora faz parte de mim. A verdade é que estou doente. Os médicos deram um nome complicado. Falaram em metástase, em células que se espalharam rápido demais. Assenti. Ouvi o prognóstico, mas eu sei, no íntimo, que essa doença é apenas a forma que a culpa encontrou para se materializar, para consumir o que sobrou de carne e osso. Ela começou a crescer no mesmo instante em que a mentira saiu da minha boca. Tenho semanas, talvez uns poucos meses, o tempo que o corpo leva para alcançar o estado de ruína em que a minha alma já vive há anos. Quis contar isso, não por redenção. Sei que não há. Como poderia haver? Eu carrego 3 mortes. A de Luana, que foi física, brutal. A do meu irmão Rogério, que foi uma morte lenta da alma, dentro da prisão, até ele decidir se apagar de vez, e a do Murilo que foi a pior. Eu não tirei a vida dele, mas destruí tudo que dava sentido a ela. Roubei a mãe, o pai, a inocência, a segurança. Condenei aquela criança a viver num mundo de pesadelos e silêncio. Sou o autor de um assassinato em série que não para de fazer vítimas, porque a dor que espalhei ecoa nos avós dela, nos amigos, em todos que os amavam. Por isso, deixo esse relato como um último suspiro, um desesperado aviso que brota do fundo do meu inferno. Antes de desejar o que não é seu, pare e olhe para além do seu próprio umbigo ardente de vontade. Tenha a absoluta certeza de que o seu desejo não vai ser a dinamite que destrói vidas alheias. Porque um desejo egoísta é como um raio. No segundo em que você o solta no mundo, você perde todo o controle sobre onde e em quem ele vai cair. A frase "ninguém manda no coração" pode até ser uma verdade frágil. Os sentimentos surgem, são involuntários, mas daí em diante, mandamos sim. Mandamos em cada olhar que prolongamos indevidamente, em cada fantasia que alimentamos, em cada palavra que escolhemos dizer ou calar, mandamos nas nossas ações. E são as ações, não os sentimentos, que constroem ou destroem mundos. O amor é a coisa mais linda do mundo, e é verdade. Mas ele só é belo quando é puro, quando quer o bem do outro, quando vira desculpa para cobiça e posse, e começa a dizer: se não posso ter, ninguém terá. Isso se transforma no mais feio dos venenos. O meu amor foi isso. Não foi amor. Foi uma obsessão doentia, um capricho cruel, e eu o usei. Usei como isca para pescar a confiança do meu irmão. Usei como faca para apunhalar a vida de Luana. Usei como veneno para intoxicar o futuro do Murilo. E no fim, ele se voltou contra mim e me consumiu por completo. Obrigado por me ouvirem, por terem emprestado um pouco do seu tempo à sombra de um homem que já não existe. Esse relato é o único alívio que me restou. A frágil, talvez tola, ilusão de que essas palavras possam servir como um espelho para alguém, para que alguém, ao ver o reflexo da própria tentação, veja também o meu rosto definhado e desesperado atrás do vidro, e recue. Não destruam, escolham não destruir. A paz de vocês e a paz de todos ao seu redor vale infinitamente mais do que qualquer desejo que precise de uma mentira para se realizar. Pensem bem nisso. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo.
considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.